Senhor da vida, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, em Teu infinito amor nos reunimos neste instante de prece, com o coração pacificado pela fé e a mente iluminada pelo desejo sincero de servir. Somos filhos Teus, Senhor, caminhando ainda nas sombras da ignorância, mas amparados por Teu Evangelho de luz, que através das mãos bondosas de nossos irmãos espirituais nos guia ao entendimento e à caridade. Elevamos nosso pensamento até as regiões de maior serenidade, rogando o auxílio dos bons espíritos, mensageiros da Tua misericórdia, para que possam envolver em suas vibrações de paz todos os nossos irmãos em sofrimento, desencarnados que ainda se encontram presos às dores da matéria, às angústias do arrependimento tardio, aos lamentos da incompreensão. Que esses espíritos sofredores possam, por meio desta súplica, receber um raio da Tua luz e encontrar alívio para as chagas da alma. Ó Espíritos de luz, companheiros dedicados que caminham sob o comando de nosso irmão maior Jesus, suplicamos que visitem os recantos sombrios onde habitam esses irmãos em aflição, que possam levar consolo aos que choram, esperança aos que se sentem perdidos, acolhimento aos que estão tomados pelo remorso. Que vossas palavras suaves e vossas emanações de energia restauradora penetrem os véus da dor e da incompreensão, despertando nesses corações a centelha divina que nunca se apaga. Mestre Jesus, guia sublime da humanidade, Tu que venceste o mundo através do amor e da renúncia, inclina Teu olhar compassivo sobre essas multidões de espíritos que ainda vagueiam entre os enganos da ilusão terrena. Sabemos, Senhor, que nenhum de Teus filhos está abandonado e que até mesmo o mais endurecido coração será um dia tocado pela luz da renovação. Rogamos, pois, que esta prece sirva como ponte de esperança entre o plano material e o plano espiritual, levando palavras de ternura àqueles que esqueceram como amar. E a Ti, Maria de Nazaré, Mãe espiritual da humanidade, cuja ternura envolve os lares do mundo e os refúgios da erraticidade, pedimos Teu manto de luz sobre esses espíritos em dor. Envolve-os como uma mãe envolve seu filho que chora, oferecendo Teu colo de serenidade e Tua voz de acalanto. Que sob Teu amparo possam sentir-se acolhidos e dignos do recomeço e que em seus espíritos brote o desejo de mudança, de progresso, de reconciliação com a própria consciência. Nosso pedido é simples, mas cheio de amor. Que essa luz que agora emanamos em pensamento, impulsionada pela fé e pela compaixão, se transforme em bálsamo, que chegue como brisa suave àqueles que estão em tempestade, como um raio de sol aos que vivem na escuridão da culpa, como uma voz amiga aos que se encontram no silêncio do remorso. Que cada espírito sofredor, ao sentir essa vibração, compreenda que não está sozinho, que há irmãos que oram por ele, que há esperança mesmo após a morte do corpo. Sejamos, Senhor, instrumentos da Tua paz, que nossas palavras, sentimentos e pensamentos se alinhem à Tua vontade, irradiando energias curadoras que possam transpor as barreiras do tempo e do espaço. Que cada lágrima vertida nesta prece
seja um sopro de consolo em direção àqueles que ainda choram em dimensões invisíveis aos nossos olhos terrenos. E assim, inspirados na abnegação de Francisco Cândido Xavier, que tantas vezes se ofereceu como ponte entre os dois mundos, pedimos humildemente que nos seja concedida a honra de colaborar na tarefa do bem, que possamos ouvir, como ele ouviu, os apelos silenciosos dos desencarnados e, como ele fez, responder com a força da oração, com a doçura do amor fraterno, com a constância da esperança. Senhor da vida eterna, amparo de todos os que sofrem, continuamos nesta vibração de luz e misericórdia, com os pensamentos voltados aos nossos irmãos desencarnados, que mesmo desprendidos da carne, permanecem enredados em dores profundas, frutos das imperfeições que ainda carregam consigo. Que possamos, com a ajuda dos bons espíritos, fazer chegar até eles as vibrações de amor e acolhimento, como o vento suave que toca os campos ressequidos, devolvendo-lhes a esperança e o desejo de reerguer-se. Que os espíritos de misericórdia, que se dedicam ao resgate nas regiões de sofrimento, possam encontrar nesses corações abatidos uma abertura, mesmo que pequena, para o arrependimento e para a luz. Que eles escutem, mesmo em meio às trevas interiores, a voz do amor que os chama à renovação. Que se sintam abraçados por esta prece que nasce do mais profundo sentimento de fraternidade e que se espalha como perfume suave, adentrando os espaços obscuros da erraticidade. Senhor Jesus, fonte inesgotável de luz, Teu Evangelho nos ensina que nenhuma ovelha se perderá do rebanho do Pai. Por isso, mesmo os espíritos mais endurecidos são objeto de Tua ternura. Rogamos que a vibração do Teu amor possa encontrar morada nos corações ainda empedernidos, suavizando o orgulho, diluindo a revolta, trazendo o entendimento de que a vida continua e que o progresso é uma lei divina, acessível a todos os espíritos que desejam verdadeiramente se transformar. Sabemos, Mestre amado, que muitos desses irmãos encontram-se ainda presos às impressões da última existência corporal, veem-se doentes, mutilados, carregando sensações físicas que já não condizem com sua nova condição espiritual. Que a assistência dos benfeitores do mundo invisível possa libertá-los dessas ilusões, ajudando-os a despertar para a realidade da imortalidade, para a nova vida que se inicia após o retorno ao plano espiritual. Que eles compreendam que o sofrimento, ainda que presente, é caminho de redenção e não punição eterna. Espíritos elevados que trabalham sob a bandeira da caridade, direcionai vossas vibrações mais puras aos que se acham mergulhados na dor do arrependimento. Que ao redor deles se forme um ambiente de serenidade, onde possam refletir com clareza sobre seus atos, escolhas e caminhos. Que os centros de recuperação espiritual, preparados com amor e sabedoria no mundo maior, estejam de portas abertas para acolher esses irmãos, amparando-os com cuidado e paciência, como enfermeiros que não desistem dos doentes mais graves. Maria Santíssima, Mãe de todas as almas que sofrem, caminha entre os que choram na erraticidade com teu coração pleno de misericórdia. Leva teu perfume de ternura aos campos sombrios
onde reinam as lágrimas. Que teus emissários visitem os vales da dor, os recantos da solidão e plantem ali sementes de fé. Que cada espírito tocado por tua luz encontre forças para se levantar e buscar o auxílio dos espíritos superiores, confiando que também ele é filho de Deus, digno de recomeço e de ascensão. Inspirados pelo exemplo de Chico Xavier, cuja vida foi dedicação incansável aos necessitados do corpo e da alma, desejamos servir como ele serviu, sendo canal para os espíritos que necessitam ser ouvidos e compreendidos. Que nosso coração se abra à escuta silenciosa dos que clamam em pensamento, dos que se encontram presos em seus próprios labirintos emocionais. Que sejamos presença vibratória de paz, mesmo à distância, mesmo sem palavras audíveis, apenas pela intenção sincera de amar. Neste instante, elevamos ainda mais nossa vibração com o auxílio dos amigos espirituais que nos assistem. Que eles recolham nossas energias mais puras, aquelas que brotam do desejo real de ajudar, e as transformem em raios de luz, em bálsamos sutis, em passes espirituais a serem depositados sobre os espíritos necessitados. Que cada um receba o que mais precisa, uns a força, outros o consolo, outros ainda o estímulo para pedir perdão e seguir adiante. Que onde houver escuridão chegue a claridade. Onde houver confusão, surja o discernimento. Onde houver desespero, floresça a fé. Que essas consciências sofridas sintam, ainda que vagamente, um chamado diferente, uma presença suave, um toque de esperança que as faça desejar sair da dor e procurar a regeneração. Espírito de verdade, que velas pelos caminhos da humanidade, que orientas os corações sinceros e os que almejam a luz do entendimento, dirige teu olhar compassivo aos milhões de espíritos que ainda padecem nas sombras do sofrimento espiritual. Que teus mensageiros, espíritos benevolentes e sábios, possam se espalhar pelos lugares onde a dor moral ainda se manifesta intensamente, amparando cada alma sofredora com o bálsamo do esclarecimento, com a energia restauradora do amor. Rogamos que essa corrente de oração se estenda como um rio de luz pelos vales sombrios do mundo espiritual, onde tantos espíritos permanecem presos às emoções desajustadas, aos pensamentos de culpa, aos resquícios das paixões materiais. Que cada vibração dessa prece alcance os que, no silêncio do remorso, buscam uma oportunidade de renovação. Que eles possam sentir, mesmo em meio à dor, que existe um caminho de retorno ao Pai, trilhado com humildade, arrependimento e esforço contínuo. Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que passaste entre nós, semeando o amor e a esperança, inspira-nos a compreender o valor das preces que oferecemos por nossos irmãos desencarnados. Que nossas intenções sejam puras e nossas palavras sinceras, para que possam realmente atravessar os véus da ilusão que ainda envolvem tantos espíritos necessitados. Ensina-nos a persistir, mesmo quando não vemos o fruto imediato da oração, pois sabemos que nenhuma súplica feita com fé e amor se perde nos espaços do infinito. Que os espíritos que ainda se encontram ligados aos vícios terrenos possam, por meio dessa prece, perceber o quanto estão sendo convidados a se libertar.
que compreendam que não estão mais no corpo físico, que suas dores e angústias podem ser aliviadas se aceitarem o auxílio dos espíritos de luz. Que os centros de recuperação espiritual, semelhantes aos hospitais da Terra, possam recebê-los com cuidado e dedicação, como já tem feito por tantos que, antes, também vagavam perdidos e desorientados. Amigos espirituais, benfeitores do plano maior, fortalecei os que trabalham nas tarefas de resgate nas zonas inferiores. Que nunca lhes falte a paciência, a serenidade e o amor incondicional. Que possam se aproximar dos espíritos mais endurecidos, com a mesma ternura com que se acolhe uma criança aflita. Que suas palavras sejam semente viva lançada nos terrenos ressequidos da alma. Que mesmo os mais resistentes corações se deixem tocar, nem que seja por um breve instante de luz. Senhor da vida, sabemos que muitos espíritos permanecem fixados nos últimos momentos de suas existências terrenas, revivendo dores, mágoas, frustrações, traumas. Alguns sequer percebem que deixaram o corpo físico permanecendo junto aos entes queridos, tentando ainda se comunicar, amando e sofrendo em silêncio. Pedimos, Senhor, que essa prece possa ajudar no despertar dessas consciências, que a realidade espiritual se lhes revele com doçura e firmeza, trazendo a compreensão da nova etapa que se inicia após o desencarne. E se houver entre esses irmãos espíritos que foram nossos desafetos do passado, ou mesmo do presente, que nos perdoem e que sintam, neste momento, nosso desejo sincero de reconciliação, que compreendam que, como nós, também estão a caminho da evolução e que nenhum erro é definitivo quando há arrependimento e esforço para se melhorar. Que a caridade que agora praticamos através da prece seja um passo em direção à nossa própria regeneração, pois quem ora pelos que sofrem também recebe luz para suas próprias feridas espirituais. Inspirados nas lições de O Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, compreendemos que a oração tem o poder de atrair os bons espíritos e afastar os maus, que ela é ponte entre os dois mundos, fio invisível que liga os corações encarnados e desencarnados num mesmo sentimento de solidariedade. Por isso, com humildade e amor, pedimos que essa ponte continue firme, sustentada pelas mãos invisíveis dos benfeitores espirituais, e que sobre ela transitem as energias curativas que tanto necessitamos oferecer e receber. Senhor, que essa vibração alcance também os espíritos suicidas, tão necessitados de entendimento e acolhimento. Que eles sintam o abraço dos espíritos superiores, que já compreenderam que a vida é dom sagrado e que os erros do passado não definem a eternidade, que possam perceber que existe perdão, recomeço, aprendizado e que Tu, Pai de misericórdia infinita, jamais os abandonaste. Pai de infinita bondade, neste sagrado momento de comunhão com a Tua luz, queremos rogar com ainda mais fervor por todos os espíritos que se encontram em aflição nos diversos recantos do plano espiritual.
que esta prece, impregnada de amor, humildade e compaixão, possa ressoar nos espaços do invisível como um canto de esperança e consolo, abrindo caminhos para que muitos irmãos encontrem a porta da renovação interior. Que as legiões de espíritos benfeitores, coordenadas por mentores dedicados à caridade e ao socorro, possam seguir rumo aos redutos da dor, resgatando aqueles que já não conseguem clamar por ajuda, tamanha é a angústia que carregam. Que suas vibrações elevadas penetrem os campos mentais dos sofredores, dissipando as formas pensamento negativas que os aprisionam e os impedem de perceber a realidade maior da vida imortal. Que pouco a pouco os véus se levantem e a luz encontre espaço para brilhar dentro de cada espírito atormentado. Mestre Jesus, sol da imortalidade, guia seguro de todos os que caminham pelas sendas da evolução, fortalece o propósito dos que despertam para a responsabilidade de suas escolhas e arrependidos buscam reparar os erros cometidos. Que eles encontrem, por meio da assistência espiritual e do arrependimento sincero, o alívio para suas dores e a orientação necessária para seguir em direção à regeneração. Que possam ser instruídos com paciência, reerguidos com ternura, inspirados pelo exemplo de tantos outros que superaram a sombra e hoje brilham em serviço ao bem. Que as colônias espirituais, repletas de amor e sabedoria, recebam esses espíritos em tratamento, amparando cada um conforme sua necessidade e grau de entendimento. Que sejam envolvidos em passes magnéticos restauradores, em conversas fraternas com orientadores espirituais, em estudos edificantes que lhes permitam compreender o porquê de suas dores e como transformá-las em aprendizado. Que descubram o valor do trabalho no bem e queiram, por vontade própria, começar a jornada de ascensão espiritual. Que também sejam acolhidos aqueles que partiram da vida física de maneira violenta, abrupta, confusa, que ao despertarem compreendam que não estão mais no corpo, mas que continuam vivos com a oportunidade de recomeçar. Que a raiva, o medo, o apego ao passado, pouco a pouco, se dissolvam diante da presença dos amigos espirituais que se aproximam com amor e respeito, que percebam que nada está perdido e que tudo pode ser renovado com a luz do esclarecimento. Senhor, olhai com carinho especial para os espíritos que desencarnaram carregando sentimentos de ódio, vingança ou revolta. Que essas vibrações inferiores possam ser substituídas com o tempo pela serenidade e pelo entendimento. Que suas mentes sejam suavemente tocadas pelas palavras dos bons espíritos e que, como sementes lançadas em terreno árido, essas verdades germinem no momento oportuno, despertando neles o desejo de perdoar, de pedir perdão, de reconstruir a própria história espiritual. Lembrai também, Senhor, dos espíritos que vivem em profunda solidão, isolados pela vergonha de suas falhas, acreditando que não merecem ajuda, que esta oração seja para eles um chamado de amor, dizendo que nunca é tarde para recomeçar, que nenhum espírito está desamparado e que sempre haverá mãos estendidas a quem deseje sinceramente se erguer.
que a fé renasça nesses corações e que, mesmo com passos lentos, encontrem o caminho de volta à harmonia interior. Que possamos, como servidores do Teu Evangelho, ser cooperadores dessa obra de luz. Que nossa oração, mesmo simples, alcance a grandiosidade de ser útil a quem dela necessita. Que cada palavra pronunciada, cada pensamento elevado, cada emoção sentida com amor, seja instrumento de bênção para os que habitam planos de sofrimento. Que sejamos também nós transformados pelo exercício do amor ao próximo, compreendendo que ao orarmos por outros, iluminamos também nossas próprias trilhas evolutivas. Maria Santíssima, estrela que brilha nos céus espirituais, Mãe compassiva dos que choram, envolve com teu amor maternal os espíritos infantis que se encontram desorientados após o desencarne, os que partiram cedo demais da terra e sentem falta do colo, do afeto, da presença familiar. Que sejam acolhidos por dedicadas equipes espirituais que lhes ofereçam carinho, proteção e alegria. Que encontrem em Ti, doce Mãe, o refúgio e o alento que lhes faltou no momento da passagem e que possam seguir seu desenvolvimento com alegria e amparo. Senhor de infinito amor, Pai que vela por cada um de seus filhos em todos os recantos da criação, elevamos agora, com reverência e profundo sentimento, as últimas palavras desta prece dedicada aos nossos irmãos desencarnados em sofrimento. Rogamos com humildade e fé que todas as vibrações de luz aqui geradas sigam em direção àqueles que mais necessitam, em nome do amor, da compaixão e da renovação espiritual. Que os espíritos que, ao longo desta súplica, foram tocados em sua essência espiritual, encontrem a coragem necessária para aceitar o auxílio que lhes é oferecido pelos benfeitores do plano superior. Que suas consciências, antes fechadas pela dor ou pelo orgulho, comecem agora a se abrir para a luz da verdade, compreendendo que são ainda e sempre amados por Ti, Senhor, e que nada está perdido quando o desejo de se reerguer floresce no coração. Mestre Jesus, que nunca deixaste de buscar a ovelha desgarrada, te pedimos que sigas tocando cada alma em sofrimento com o poder regenerador do teu amor. Que nenhum desses irmãos se sinta esquecido, que cada um deles perceba, ainda que de forma sutil, que há uma presença amiga ao seu lado, sustentando-o no momento da dor. Que os grilhões da culpa sejam desatados, não por imposição, mas pelo despertar íntimo da consciência para o bem e para a paz. Rogamos também, Senhor, por todos os que trabalham na seara espiritual, encarnados e desencarnados, que dedicam suas forças ao amparo dos sofredores, que nunca se deixem abater pelo cansaço, pela incompreensão ou pelo desânimo. Que, como Chico Xavier, mantenham viva a chama da abnegação, servindo com humildade e amor. Que cada ato de caridade, cada prece silenciosa, cada vibração de paz lançada no invisível seja luz acesa nas sombras, esperança plantada onde parecia não haver mais vida. Pedimos por todos os núcleos de oração, pelos centros espíritas que se reúnem com pureza de intenção, por todas as almas que, mesmo solitárias em seus lares,
oram em favor dos desencarnados. Que cada uma dessas vibrações se una à nossa, formando uma corrente luminosa que abrace o planeta e seus múltiplos planos de existência. Que essa união espiritual fortaleça os laços invisíveis da fraternidade universal, unindo encarnados e desencarnados no mesmo ideal de amor e redenção. Neste instante de profunda comunhão, Senhor, consagramos esta prece ao serviço do bem. Que ela possa continuar sua jornada, guiada pelos amigos espirituais, alcançando os corações endurecidos, os espíritos perdidos, os companheiros que ainda não compreenderam que a morte não é o fim, mas apenas um retorno à pátria verdadeira. Que essas palavras sigam sendo luz, consolo e esperança, mesmo após o silêncio que agora se aproxima. E a Ti, Maria Santíssima, entregamos os espíritos que ainda se encontram em grande sofrimento, aqueles que não conseguimos alcançar com nossas palavras, mas que são por Ti conhecidos. Que se abriguem sob Teu manto de ternura e, pouco a pouco, comecem a sentir-se merecedores de amor, de perdão, de nova chance. Que Teus emissários de paz possam continuar visitando cada um deles, levando a certeza de que o amor é mais forte que a dor e que sempre haverá braços abertos para acolhê-los. Senhor, agradecemos por esta oportunidade de sermos instrumentos da Tua misericórdia. Que a luz aqui gerada permaneça irradiando os planos espirituais e que possamos manter em nossos corações a lembrança de que orar pelos desencarnados é também um ato de amor e elevação para nós mesmos. Que continuemos a servir, aprender e crescer sob a inspiração do Teu Evangelho, guiados pela fé e sustentados pelo amor que não morre. Assim seja.